Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. Minhas pedras, meus anéis. Então, meu povo, continuando com a leitura, Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami. Princípios de Economia. Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões Econômicas Fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. Número 3, Organização Econômica. 3.2.3 o fluxo circular da atividade econômica. Então, hoje eu vou ler o fluxo circular da atividade econômica referente ao livre mercado, tá? Que é onde o governo não interfere na economia. Tá? E aqui é o ciclo econômico sem governo. Tá? Então, vamos lá. O fluxo circular da atividade econômica. É bem tranquilo de entender, tá, gente? Tô um pouco rouca aqui. O diagrama a seguir, figura 7, mostra, ainda de maneira simplificada, a maneira pela qual, em uma economia de mercado, o mecanismo de preços ajusta a oferta e a procura das famílias, a oferta e a procura das empresas. Fazem parte de uma economia de mercado dois tipos de agentes econômicos, as famílias e as empresas. Lembrando que as famílias são aquelas pessoas aptas a trabalharem. Né? Ela é composta ainda por dois tipos de mercados. O mercado de bens de consumo e serviços e o mercado de recursos produtivos. Analisemos, então, a metade superior do diagrama. As famílias desejam satisfazer suas necessidades através da aquisição dos mais variados tipos de produtos. Estabelece-se então uma procura por bens e serviços, roupas, alimentos, serviços médicos e etc. A quantidade de bens que uma unidade econômica familiar pode adquirir é limitada pela sua renda. Quanto mais elevada for sua renda, mais bens de consumo poderá comprar. As firmas, por sua vez, buscam a obtenção do máximo lucro, vendendo seus produtos às unidades familiares. Através da interação entre oferta e procura, teremos a determinação de preços e quantidades transacionadas de cada bem, equacionando-se a questão de o que produzir. Estabelece-se então um fluxo real de mercadorias e serviços das firmas às famílias. Em contrapartida, cria-se também o fluxo de moeda das famílias às firmas, como pagamento pelos produtos adquiridos. A metade inferior do diagrama nos mostra o processo de formação de preços dos recursos produtivos no mercado de fatores de produção. As famílias, na qualidade de proprietárias dos recursos produtivos, agem no mercado de fatores, ofertando serviços de trabalho, terra, capital e capacidade empresarial.
As firmas, por sua vez, empenham-se na compra e contratação de fatores produtivos perante as famílias, estabelecendo-se então uma procura por esses recursos. Do confronto entre oferta e procura dos fatores de produção, teremos a formação de seus preços, que indicarão aos produtores o como produzir. Teremos então um fluxo real de recursos das famílias para as firmas. Estas, em contrapartida, pagarão às famílias, sob a forma de moeda, os salários, aluguéis, juros e lucros correspondentes à utilização dos serviços dos fatores, ficando estabelecido dessa forma o fluxo monetário das firmas para as famílias. A questão distributiva, ou para quem, será equacionada simultaneamente às demais. A quantidade de fatores pertencentes a cada unidade familiar e o preço desses fatores vão determinar a distribuição de renda, e maior será a participação da unidade familiar na determinação de o que produzir, quanto maior for sua renda. Né? Então é aquele ciclo básico: famílias e empresas. As empresas compram a mão de obra das famílias, as famílias oferecem a sua mão de obra, né? E aí as empresas remuneram as famílias com salário, terra, capital e capacidade empresarial, né? As empresas fornecem às famílias bens de consumo, né, e de serviço, roupa, alimentos, serviços médicos, cabeleireiros, né? Então aqui está o ciclo aqui básico, sem o governo, tá, gente? Então aqui, o que e quanto, como, para quem. Aqui está o mercado, onde é feitas as transações de compra e venda. Mercado, bens e serviços, formação dos preços dos bens. Aqui está o mercado de fatores de produção, formação dos preços dos fatores. Aqui está as famílias demandam bens e serviços, as famílias oferecem fatores de produção. Aqui está as firmas oferecem bens e serviços e as firmas compram fatores de produção. Né? As firmas também compram materiais, né, gente, de higiene, material de escritório, né? As firmas também são demanda, não é só as famílias. As empresas também compram, também consomem, né? Então aqui, vamos lá. As famílias, aquilo rosa, aquilo roxo, né? É um rosa mais forte. As famílias demandam por roupas, alimentos, serviços médicos e etc. Né? No mercado de bens e serviços. As firmas ofertam roupas, alimentos, serviços médicos, né? Tudo isso no mercado aqui, né? No mercado de bens e serviços. As firmas demandam por trabalho, terra, capital e capacidade empresarial. Aqui no mercado de fatores de produção. E as famílias oferta de trabalho, terra, capital e capacidade empresarial. Tá? Vamos para o verde aqui. Tá bem colorido aqui, né?
para o verde. As famílias, fluxo monetário de pagamentos, né? Fluxo monetário de pagamentos. Elas compram aqui. Tem a transação de compra e venda, né? Fluxo monetário de pagamentos. Compra e venda. Segundo, entra moeda nas firmas. Entra dinheiro nas firmas. Terceiro, fluxo monetário de pagamento. Aí, como entra moeda nas firmas, aí entra o fluxo monetário de pagamento para o mercado de fatores de produção. Mercado de fatores de produção é a mão de obra das famílias. Mão de obra das famílias, né? Terra, capital, trabalho, terra, capital e capacidade empresarial, né? Aí entra o fluxo monetário de pagamento para o trabalho, terra, que é para as famílias, salários, juros, aluguéis, lucros de moeda, né? Aí que é o salário, juros, aluguéis, lucros, tá? Aqui para as famílias. E vamos finalizar aqui no azul, né? O azul aqui. As famílias dá para o mercado de fatores de produção, que é a mão de obra, né? Fluxo real de recursos. Fluxo real de recursos, né? Para o mercado de fatores de produção. E aí entra para as firmas trabalho, terra, capital e etc. Trabalho, terra, capital e etc. Para as firmas. E para as firmas, para o mercado de bens e serviços, fluxo real de bens e serviços, né? Que é no mercado aqui de compra e venda. Aqui. Fluxo real de bens e serviços. E no quarto, na transação de compra e venda, roupas, alimentos, consultas médicas para as famílias. Tá? Não é difícil, tá, gente? Isso aqui é sem o governo. Com o governo entra as taxas, os juros, entra imposto, né? Aqui é um mercado sem governo. Tá? Então é o seguinte, meu povo. Fica pendente o tópico 3.2.4. Falhas no funcionamento das economias de mercado. Falhas no funcionamento das economias de mercado. Tá bom? Então eu volto amanhã, se não houver nenhum previsto. E futuramente, semana que vem, princípios de economia. E tchauzinho!